E aí galera, beleza? Resenha com Fefé da Viola, primeira do ano. É com esse cara que eu admiro pra caramba no samba, bem quisto por todo mundo. Jogador, sambista, meu parceiro Cláudio Mendes, conhecido como Velho Babau. Vem com a gente. E aí, Babau? Beleza? Boa noite. Satisfação receber você aqui no meu canal. Queria que você contasse um pouco da sua história no samba. Queria, antes de a gente começar a sua história, você falasse como foi essa passagem do futebol para o samba, que futebol e samba quase a mesma coisa, né? Futebol, samba e futebol, né? E praia, né? Futebol, samba e praia. Rapaz, na verdade, a gente começou assim, com a intenção, muito novo, eu acho que eu já tinha essa intenção de ser músico, né? Porque eu me lembro que morava no Carlinhos Pompom, né? Eu acho que com uns 8 anos, 9 anos, eu me lembro que eu fabriquei uma bateria para mim, né? De caixas. Na época tinha aqueles pratos de metal. Até isso eu tive a criatividade de pegar e colocar um prato de metal. Aí isso aí eu brincando lá em casa, né? Aí eu fui lembrando, vendo rádio, ouvindo músicas, e eu vi que a tendência era puxar pro lado do samba, porque eu ouvindo, aí aquilo ali foi fazendo com que eu fizesse um ritmo, né? Aí dali, depois de uns anos passados, foi quando eu me mudei aqui para Rocha Lima, que é exatamente onde eu cheguei em 1969. E coincidentemente, tinha uma charanga que era até chamada Nogueira Exportação. E eu ouvindo essa charanga, aí mamãe, né, eu de menor, pequenininho, aí eu sei que na hora que a mamãe dava uma brecha, eu pegava, fugia e ia bater nessa charanga. Mas antes disso o Babau já jogava bola? Não, eu na verdade foi assim, o lance do futebol, eu no colégio, cara, exatamente lá no bairro, né, eu batia aquela bolinha, tipo rachinha, né, tranquilo, mas depois foi que eu fui me aperfeiçoando também, alinhando. Porque quem conhece o Babau, Cláudio Mendes, né? Sabe que o Babau foi jogador também. Foi. Aí eu queria que você falasse assim, primeiro o que foi que apareceu na tua vida? Foi o futebol ou foi o samba? Na verdade o futebol ele veio em primeiro lugar. Veio primeiro, né? Veio porque quando eu comecei nas categorias, nessa época existiam as divisões, era infantil, juvenil e adulto. E eu tive a felicidade de começar na quadra da Piedade com os times mesmo do bairro, né? Aí nós formamos um time, que era até o Vasco, da minha rua, entre Rocha Lima e Gonçalves Ledo. E quando eu cheguei lá foi quando eu fui pro Jaque, e do Jaque depois voltei. Aí foi quando surgiu uma oportunidade para mim para o Sumov. Eu acho que isso foi em 76, mais ou menos. Aí eu passei 77, até mais ou menos 79 nessa categoria de base do Sumov. Aí a gente vai crescendo e as coisas também vão mudando. As oportunidades que às vezes a gente pensa que vai ter, a gente não tem por problemas administrativos, né? E eu acho que a dificuldade que a época que a gente tinha, existia muita qualidade técnica, né? Coisas que a gente não vê tanto hoje, né? E eu fui, além de ter sido profissional do salão, logo que eu deixei o Sumov foi quando eu fui para o Ideal, quando eu já estava na fase. Isso o samba não surgia, ainda não tinha samba na sua vida? O samba ele ficou quase paralelo, tá entendendo? Ele ficou paralelo. Tocava e já tocava e jogava? Porque eu conseguia alinhar exatamente isso aí, porque ele não atrapalhava, porque o samba era final de semana. E o futebol ele era exatamente todo dia na semana eu treinava, né? Logo quando foi feito o Paulo Sarazate, o Sumov treinava lá. Eu talvez era assim, na época, o Sumov era um clube social, né? Tinha os filhos, a gente chamava na época filho de papaizinho, né? E eu era o pobre da jogada, né? Mas com qualidade. Com qualidade. Eu comprava. Na época eu dizia até, falando assim para a parte técnica, que a gente, quando tem uma certa qualidade, essa parte aí do social é esquecida. Mas aí eu fui passando gerações também, a idade chegando. Só que eu comecei exatamente a migrar porque eu fui para o adulto. Aí
joguei Ideal. Do Ideal eu fui para o time do César Mineiro, que era o Evangelho. E também fiquei profissional no Flávio Automóveis, né? Que tinha... Lá é um celeiro de craques, né? Cheguei a jogar com Sidney, com a gente conversando, e você falou que começou no samba na bateria, né? Era, bateria. Conta pra gente aí, ó. Porque a bateria que a gente falava era exatamente as baterias com instrumentos de percussão, que era exatamente as escolas de samba, né? E a gente tinha, por ser de menor também na época, então a gente tinha essa dificuldade para migrar, ou você tinha uma pessoa de maior para te levar, porque na época o José de menor, que hoje a gente não vê mais isso, nós tínhamos muita dificuldade para migrar para essas baterias. Mesmo assim eu já gostava mesmo, aí fiz parte, na época, Corte do Samba, Acadêmico do Samba, né, do seu Petronilho, meu amigo Artuzão, depois fui para Pajeú, tive na Girassol, que nessa época que a Pajeú foi quando a gente foi campeão, se eu não estiver enganado, em 1979, eu acho que foi o último ano da Espaia Brasa, que a Espaia Brasa era, por todos nós que faziam parte de escola de samba, era assim, a vontade de todo mundo participar da Espaia Brasa. Pela história, né, na época comandado pelo grande artista plástico, pelo Descartes Cadeia, que era o professor, né, na época também. E eu tive a oportunidade de trabalhar com Descartes exatamente na Girassol. E grupo de samba, Cláudio, você participou aqui de alguns grupos que foram sucesso aqui em Fortaleza, né? Queria que você falasse isso, e também queria que você falasse sobre a diferença do samba de hoje para da época que você tinha os grupos, né? Os grupos de samba, na verdade, eu acho que na época, que foi a minha época mesmo do auge, que quando comecei a me infiltrar, tinha muitos grupos bons, tipo Harmonia, Rosa de Bamba, Arco-Íris, Sambacana, isso aí era bem qualificado. Qual o ano disso? Isso aí foi na década de 80. 80. Se a gente for parar para pensar das outras resenhas que teve no canal, a história de vocês, da geração de vocês é muito parecida, né? Porque o Eloy também, que hoje toca contigo, inclusive faz parte do meu grupo. Faz parte, né? Tem a história parecida também. Eu queria que você falasse do grupo, com quem era a galera, a formação, do primeiro grupo que tu tocou aqui de samba. Quando a gente estava exatamente com aquele pensamento de entrar para o lado profissional, que até aí estava amador, até aí. E surgiu uma oportunidade muito boa do nosso amigo Fábio Brasil, que ele era exatamente o proprietário do Agita Brasil. O Agita Brasil existia de brincadeira, né? Que o Fábio tinha o prazer de tocar, o Fábio, inclusive, gostava muito de tocar surdo. Então foi quando eu fiz uma amizade com o Fábio, e ele viu muito eu envolvido, exatamente, sempre eu tive uma situação de querer organizar. E eu tento até hoje fazer isso, né? Que é muito difícil você organizar grupo de samba, porque tem muitas cabeças pensando diferente. O ser humano e aí foi quando surgiu essa oportunidade. Aí eu fiz a primeira formação do Agita Brasil. Inclusive foi uma formação até desfeita rapidamente, porque... A primeira formação do Agita Brasil foi você que fez? Foi eu que fiz. Aí o Arthur já estava lá. O Paulinho Balancei fazia parte na época do Agita Brasil, só quando era na época que era brincadeira. Mas aí quando eu comecei a formar, por exemplo, uma pessoa que você conhece, que teve dentro, mas não deu continuidade, o Pedro Hélio participou, o Jeová Castro participou, o próprio Cléber Bernardo, que foi, né, responsável pela produção. Né? Então essa turma ficou até o dia que estava como se fosse uma formação de brincadeira, entendeu? Quando ela passou a ficar profissional, foi quando eu comecei a fazer umas substituições, mas numa boa, sem for aquela, pai, tu vai sair por causa disso, não. Aí foi quando apareceu, eu fui começando a chamar, se eu não estiver enganado, aí chamei o Messias, que foi os primeiros, aí depois veio o Neto. Neto Sete Cordas, finado. O Neto, que o Neto ficou como se fosse, na época, cavaquinho. Veio o Di João, que é lá do nosso bairro querido, Zé Walter. Então isso aí foi a formação. Aí nós fomos fazendo novas substituições. Aí depois que o Di João saiu, o Neto passou para violão, foi quando o Léo Costa chegou. Isso já tinha o Vinícius na percussão
fazendo pandeiro. Um timaço, né? Era um timaço, o Arthur fazia surdo. E foi uma época... E você tocava qual instrumento? Pronto, foi uma época que eu estava naquela de saber qual instrumento que eu ia dar sequência, porque eu tinha como base o surdo, né? E tinha o Arthur. Mas aí foi quando eu me firmei no pandeiro. Eu passei praticamente 5 anos de pandeiro no Agita Brasil, que foi essa formação profissional. Aí teve mais pessoas entrando, aí veio o Toninho do teclado, muito bom, inclusive. Era uma banda ou era um grupo? Era uma banda. Uma banda. Do grupo passou a ser uma banda. Mas era uma banda tocando samba ou tocando tudo? Pagode, swingueira? Não, na época, a gente tava a praia da gente realmente era o samba. Só que foi quando migrou para os balanços, que foi na época do grupo Raça, aí, juntando o samba, grupo Pirraça, Razão Brasileira, o próprio Raça Negra. Sim. Então nessa época foi quando o Razão Brasileira estourou muitas músicas. Então o Agita Brasil, a gente estava sendo um grupo muito bem assessorado na época, pela parte até empresarial do Fábio, né? Porque a gente tinha nossos ensaios todas terça-feira, praticamente a gente só folgava na segunda. A nossa agenda era lotada, tá certo? Eu acho que foi o único grupo que trabalhou aqui ganhando em dólar, foi o Agita Brasil. Foi quando o Tio Minho recebeu um convite do... A história é grande, né? A gente passou por esse Fernando, né? Que você falou, né? Exatamente. Aí depois veio o Timinho, aí eu já conheci o Agita Brasil com o Elton sendo um empresário. Exatamente. Né? Então, quer dizer que teve... Aí eu fiquei até, se eu não estiver enganado, até 94. Aí foi quando eu fui para as outras bandas. Babal, aí a gente... Eu posso te chamar de Babal, né? Pode. A gente não tem... No futebol a gente chama de Cláudio Mendes. Cláudio Mendes. Se você chamar de Babal agora no samba, não foi porque eu fiquei com esse apelido, porque eu era muito organizador e aí os caras diziam assim, quando eu queria organizar, pai, tu parece um velho, mas aí esse velho Babal, porque sabe que velho é que é chato, né? Aí você passou muito tempo tocando numa feijoada que era tradicional aqui no boteco. Isso. Queria que você falasse da formação que, se eu não me engano, era o nosso saudoso Zé Renato, Sete Cordas, o Marcelo Leite, né? Queria que você contasse aí para a rapaziada. Esse grupo aí foi interessante, porque ele também teve a formação inicial, que se eu for contar para você, eu não me lembro muito bem da primeira formação. Mas aí, dos que ficaram remanescentes, foi exatamente o Luiz José e o Marcelo Leite. Pronto, do grupo da primeira. E nessa história que você está passando aí com a lembrança do Zé Renato, nosso inesquecível Zé Renato, foi quando nós passamos 15 anos nessa formação, que foi o Luiz José, o Marcelo Leite, eu, no sul, fazendo tantã. Aí foi quando veio o Essinho fazer pandeiro, aliás, Essinho não, minto, o Marcelão, né? Não conheço. Do Zé Valdo, Marcelo era o nosso pandeiro. E no violão, o Neto. Aí depois que o Zé Renato... Aí depois que foi exatamente quando veio o Zé Renato. Quando o Essinho veio, foi exatamente quando o Marcelo se afastou, né? Marcelo Moraes. Claro, a gente... Passamos 15 anos lá no boteco. A gente vê que você é um cara que é muito bem quisto com a galera, né? Isso. Eu queria que você falasse, porque a gente sabe que não é fácil a gente agradar todo mundo, mas a gente vê que você no samba, a gente chega, todo mundo brinca com você. A gente foi gravar um clipe com o Mauro Mello e quando você foi o último a chegar, e a galera toda... Eu queria que você contasse isso e também falasse qual foi a sua influência no samba, que você... porque todo mundo tem um espelho, né? Eu vou seguir essa linhagem e tal. Eu queria que você contasse para a rapaziada aí. Essa parte aí da amizade que eu tenho, ela foi feita exatamente da simplicidade de você estar sempre querendo captar e aprender também com as coisas. Se eu for botar aqui a minha base, que foi musical, eu peguei a mocinha no auge do samba raiz. Então, quando eu via muita gente boa ali, que dali eu fiz um ciclo de amizade ali, entendeu? Rapaz, se eu for falar, tinha muita gente boa. Então, essa amizade a gente foi construída exatamente até hoje. Hoje eu estou praticamente na casa dos 59 anos, né? Que a gente, às vezes, a turma tem medo de dizer a idade, né? Às vezes eu escondo só para brincar, né? Rapaz, eu vi o Carlinhos, eu era fã do Carlinhos,
Eu era fã do Ercinho, né? Chegou a tocar com os caras. Eu cheguei a tocar com os caras, né? E muito músico bom, o próprio Dilson Pinheiro, que fazia parte da roda, inesquecível o GG, que era irmão. Muita gente boa, o Rogério, irmão da Marilene. Sem falar que essa galera, além música, dessa época da música, era do futebol e da capoeira, fazia muito esporte, era tudo parceria, né? Eu sempre observava que tinha essa amizade dos capoeiristas com o pessoal do samba. O Marcelo Moraes era de primeira linha, inclusive ele falava muito, ele levava a galera, que inclusive o mestre Pralinha, que é muito conhecido. Eu digo isso que eu conheci essa turma toda através do Marcelo, que era capoeirista de primeira linha. O Carlinho foi praticante disso aí. Então isso aí existia aquela amizade do esporte junto com o samba, né, que sempre combinou. Agora a linhagem de você ter essa amizade que foi formada, é muito difícil até você ter esse vínculo com a turma. Principalmente hoje, né? E principalmente hoje. Eu vejo um distanciamento da galera do samba mesmo, sabe? É como se fosse uma concorrência, que não é para existir, na minha opinião, não é para existir. É como se você me cobrasse, você bem mais novo, me cobrasse essa união. Mas eu juro para você como a gente sente essa dificuldade, sabe? Principalmente hoje, que não é para existir. Eu prefiro ficar na linha de manter a amizade. Saber chegar e tal, né? Exato, porque eu posso precisar de você que é um violonista, posso precisar de você, eu chegar e manter contato, eu até tenho... E a gente conversa muito, né? Conversa muito. Quando a gente se conheceu... E é muito importante você manter essa amizade, porque sempre vamos precisar. Porque o meu grupo, que hoje tem uma formação, né, que é batizado até do meu apelido, né, que a gente juntou Babau com Sambabau. A gente vai falar já, né? Que foi uma criação até do Messias, mas é importante você ter essa linhagem de amizade. E espelho? Pronto. O Cláudio Mendes, que virou Babau, se espelhou em quem para ir pro samba? Eu sempre gostava dos partidos, né? Quem não gostou do Bezerra da Silva? Então são formações de você ouvir uma certa categoria, porque ele é mais malandreado, né? E deixa eu te falar, você falou que se espelhou muito no Bezerra. Isso. E como foi o cara ser fã dele e com o tempo você acompanhar ele? Conta pra gente. Pronto, essa aí foi interessante, porque quando a gente já com o rapazinho que tinha esse prazer, tanto Bezerra da Silva, Paulinho da Viola, João Nogueira. Qual foi os músicos que tu acompanhou? Conta pra galera do canal. Aí eu tive a oportunidade de estar com Bezerra da Silva, né, que na época foi até no Massapeense, né, que a gente fez cozinha para ele, né? Inclusive o Rosa de Bamba também, a turma do Rosa de Bamba também fez também o mesmo show. O Marquinhos Satã, nós fizemos, a primeira vez que o Marquinhos veio para Fortaleza, nós tivemos exatamente essa oportunidade também de fazer todo o aparato de percussão para ele. Né? Só percussão, harmonia não? Não, tô completo. O Marquinhos veio sozinho e a gente fez. É como se tivesse colocado o pessoal da Agenda Brasil dentro do Marquinhos tocar com a gente. Porque nessa época já tinha dificuldade para o pessoal vir de fora. Então teve muitas, né, participações com essa rapaziada da musicalidade de nível Brasil. Fiz uma participação com o maestro Gleison na Orquestra Sinfônica do Estado do Ceará. Aí jamais eu imaginaria de botar um surdo, mas fiz isso. E quer dizer, são trabalhos... Isso é importante, né? São trabalhos que você pensa que a sua qualidade não vai alcançar, mas como você é chamado pela qualidade, que às vezes você diz assim, rapaz, será que eu vou dar no coro, né? Mas a condição sua é que faz você chegar a esses pontos. Tá entendendo? Babau, aqui a gente segue falando sobre o samba, né? Vamos lá. O Babau participou de tudo isso, acompanhou o artista, e hoje o Babau participa de um grupo que é relacionado de sambista, que se chama Domingos de Bamba. Isso. Eu queria que você me falasse e falasse para o público do canal qual é o intuito do Domingos de Bambas, qual o projeto que vocês têm, conta para a rapaziada aí. O Domingos de Bambas, ele foi praticamente realizado, né, e fundado pelo Elton Torres, né? Você sabe que ele tem programações de rádio e tal. E ele passou a ter essa visão, porque sabe que aqui a gente tem essa deficiência de organizar grupos para fazer tipo eventos em locais, clubes. Então
Aí foi quando ele pegou, chamou, ele teve a iniciativa de chamar o Gilmar, né? Do LKP, aí chamou o Messias, sim, chamou o Adailson, chamou o Carlinhos Palhano, né? E fez o convite a mim também, né? Sim. Isso, não querendo desmerecer os demais grupos, sim, mas foi exatamente aquela, formalizar, talvez até uma coisa que estava um pouco esquecida, que era exatamente a formação de grupos mais antigos. Mas qual é o intuito? Agora, o intuito foi de divulgação. Eu acho que era para divulgar exatamente, talvez, essas formações que estavam um pouco a desejar dentro. Aí você pode até imaginar assim, por exemplo, tem um ex, né? Não, pois é, a pergunta que eu quero te fazer é essa, por exemplo, tem um domínio de bambas hoje, Isso. tem o ex que você acabou de falar e tem o samba delas, né? Certo. Por que essa divisão, Babal? Eu queria que você desse a sua opinião, não sendo polêmico aqui, né? Lógico. Queria que você desse a sua opinião, por exemplo, por que não se une em uma só, que tipo, a união faz a força? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque tem isso, porque pelo que eu vejo, por exemplo, você não participa, mas o Carlinhos Palhano participa. Eu acho que é só o Carlinhos. Só o Carlinhos, né? Mas participa, porque o Carlinhos é um dos líderes junto com você, né? Então eu queria que você explicasse para a rapaziada qual é a diferença de um para o outro, se existe ego sobre isso, eu queria que você falasse. Eu particularmente, se desse para unir tudo, para mim seria o ideal. Mas olha, existe uma situação que poucas pessoas sabem. Cada grupo desse, como você está citando, dá muito trabalho para se levar para frente. Talvez essas pessoas são muito imediatistas. Eu digo isso que às vezes você pensa uma coisa, tá certo? Muita gente pensa que às vezes é para ganhar dinheiro, mas ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Mas nós, se pudesse fazer essa união, era show de bola. Mas eu vejo que existe essa formação de separação. Mas o que tu acha que é ego, cabeças que pensam? Mas eu acho que são cabeças... Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tenho certeza absoluta que são cabeças que pensam diferente. Mas o certo seria se alguém tivesse esse dom, posso dizer o dom, de unir as pessoas. Seria bom demais. Agora é como eu disse para você, possa ser que você me agrade e outras pessoas não. É verdade, então fica difícil, você pensa de uma forma, eu penso de outra. Eu não vou mentir não, o nosso, que são 6 cabeças, às vezes a gente divergencia pensamentos. Sim. Então fica difícil. Agora, o certo, tá certo? Era que se todo mundo fosse unido, pela uma só estrada. Mas é muito difícil a gente se unir. Babal, a gente está vendo que o samba tá crescendo aqui em Fortaleza. Desse tempo para cá, a galera está evoluindo no sentido de vídeo, de fazer fly, de divulgar as festas, né? Você acha que influenciou esses grupos a chegar a esse nível? Pode ter certeza. Porque antigamente a galera não se preocupava muito em fazer fly, propaganda disso. De repente hoje a galera, eu vejo que a galera me procura muito, procura o Ramon, que o Ramon tá me dando força aqui no meu canal agora também. Mandar um abraço pro Ramon. Ramon aí é fina flor. Tipo, a galera tá procurando divulgar mais o seu trabalho, fazer que o trabalho se torne mais profissionais para as pessoas verem, né? Eu queria que você, qual a sua visão sobre isso aí? Inclusive o seu grupo também já gravou alguns clipes, né? Hoje a gente pode dizer que as redes sociais, ela enriqueceu exatamente esse crescimento das bandas, né? Os grupos, bandas e grupos, todo mundo numa linhagem de crescimento. E outra coisa, essas programações que tem, por exemplo, a sua, né? Resenha com Fefé da Viola, isso aí, cara, é um marketing excelente para que você continue fazendo. E aquelas emissoras que dão oportunidade, isso aí era muito difícil. Isso aí eu me lembro que a gente tinha uma dificuldade imensa para chegar na televisão. Nós fizemos muito clipe na época do auge da gente, nós fizemos clipes na Jangadeira, a própria Verdes e Mares. Mas não tem nada registrado. Mas não tem nada registrado. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é exatamente o que nós não tínhamos no passado. Então, é importante você fazer isso sempre e chamar pessoas que
que eu tenho certeza que vai enaltecer o samba, né? Ou outras praias, assim que você queira. Né? A gente sabe que nós somos ricos na musicalidade. Né? O cearense ele já é rico em tudo que você for fazer, eu acho que a gente tem essa riqueza. E para a gente até dizer que o meu grupo, que hoje eu tenho a formação, né? A gente fez um grupo exatamente como se fosse uma forma, rapaz, vou fazer da forma que eu queira fazer, ou então da forma que seja até benéfica, né? Também eu gosto de manter a linha do samba raiz. Claro que a gente não está engessado a nada, mas o que der para fazer a gente faz, né? A musicalidade de cada um é o que faz a gente tocar a música, né? Sim. Babal, agora falando do seu grupo, né? Seu grupo Sambabal. Você falou que o Messias que deu o título do grupo, né? Que sugeriu o nome do grupo, né? Porque foi interessante, eu tive também uma formação inicial, né? Porque quando eu estava formando, era praticamente eu e o Paulinho do Pandeiro, que é muito conhecido. Aí, nessa situação, aí eu coloquei, aí o Vevil que chegou a participar, o Araújo da Viola. Araújo, grande Araújo Bossa Nova. E o Felipe está desde o começo. Quem é o Felipe do Cavalo? Felipe Garcia, está desde o começo, Felipe. Tá quanto tempo o grupo, Babal? Rapaz, a gente vai pro terceiro ano, quer dizer uma coisa. Agora é novo, né? 3 anos. É porque foi tipo assim, uma coisa que eu fui vendo se pegava, tá entendendo? Mas aí como eu vi a coisa melhorando, aí a gente vai fazendo uns ensaios, aí fica uma coisa bem interessante. Babal, mas é bem novo o grupo. A gente é que é velho. A gente conversando aqui, falando sobre a sua trajetória, né? Você falou que era fã do Bezerra da Silva e chegou a acompanhar ele, né? Mas uma coisa que eu te pergunto, qual o sentimento de você tocar com os seus 2 filhos hoje? Rapaz, esse aí é exatamente o que mais a gente tem, é o prazer deles ter o sangue, né? De ter puxado. Acho que a gente pode dizer puxou a bola e puxou a bola, o samba, né? E é uma coisa que e você... Porque o ser humano tem mania de entender tudo errado. Por exemplo, você jogar bola, ser profissional, não quer dizer que seu filho vai ser jogador de profissional, não. Exato. Mas se ele pode fazer, tipo assim, hoje desculpa eu te interromper, mas que eu acho, por exemplo, hoje, tipo assim, eu tentei ser jogador de futebol também, o meu pai foi jogador de futebol, né? Mas hoje eu jogo com meu filho. Interessante. Eu acho muito massa, entendeu? Quando eu chego em alguns lugares, as pessoas não acreditam que ele é meu filho, está jogando comigo e tal. E eu acho que para ti deve ser muito gratificante, porque eu já vi tu jogando bola com o teu filho e tocando com o teu filho. Quer dizer, a gente chegou a fazer exatamente as 2 artes juntas. E eu pego até um gancho desse aí, tem muito jogador que às vezes quer colocar o filho, né? Aí o cara pega, acha que dá para dar no couro, né? Aí ele chega pro treinador, que é muito amigo dele, e diz assim, rapaz, e aí, o menino é bom de bola mesmo, rapaz, não te puxou não, sabe? Ele tá estudando, aí disse, rapaz, tarde, pela manhã. Eu disse, rapaz, bota ele para estudar de tarde também, quer dizer, ele quer dizer que ele ia ser jogador, né? Tá entendendo? E graças a Deus eu tive a felicidade dos meus 2 filhos, né? Hoje praticamente formados, né? Sempre tem a comparação, né? Incrível, né? Uma coisa que eu não consegui foi me formar, mas graças a Deus o Luiz Cláudio, o mais velho, já está formado, né? Em ciência de computação. E o Demetrio, se Deus quiser, agora no meio do ano se forma educador físico, né? E o sentimento de tocar com os filhos? É uma coisa sublime, né? Fica muito contagiante, e a gente não deixa também de ensinar, porque a gente cobra. E quando a gente cobra porque a gente procura a perfeição. E ele sempre faz assim de uma forma até como se fosse, como se fosse, rapaz, está sendo duro demais, né? Mas é aquela história, a gente sempre gostou da perfeição. Quando você quer ensinar, é uma coisa que você faça perfeito, que você não vai se arrepender. E eu tenho o maior prazer todos os 2 eu posso bater no peito e dizer, rapaz, os 2 meninos estão realizados. Você fez a sua parte, né? Eles estão perfeitos, se não for comigo, eles estão aí abertos para ser de outros grupos, tá entendendo? Hoje eles fazem parte, inclusive, do bonde, né? Que é do Mauro Melo e do Essinho. Hoje eles são responsáveis, inclusive, pela bateria, junto com o mestre Essinho, né? Quer dizer, eles já estão realizados também na parte musical. E o menino útil é agradável. Babal, cara, quero te agradecer. Espero que tenha gostado da minha resenha. A gente
É pouco tempo, né? Porque é uma história de longos anos, né? A gente resume, né, Fernando? A gente tem que resumir para que as pessoas possam assistir. Então, para mim é um prazer estar conversando com você, conhecer a sua história. A gente que já conversa há muito tempo. Então, é isso, rapaziada. Aqui é a história do Cláudio Mendes, conhecido como Babau. E vem com a gente. Valeu. Thank you.